7 horas mais 34 minutos, 7h34. Bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal Entrevista. Jornal da Manhã Entrevista. Hoje vamos falar sobre dengue e chikungunya, que vem pegando toda a região, todo o Paraná e principalmente aqui São Miguel do Iguaçu. E para conversar sobre esse assunto no Jornal da Manhã Entrevista, a gente recebe a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Mônica Saviato Cardoso, que está aqui com a gente. Também estamos recebendo a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Meio Ambiente do município, Ana Carolina Gracioli. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, Mônica. Bom, a gente já havia pré-agendada essa entrevista, inclusive numa entrevista aqui no Jornal da Manhã, a respeito desse assunto, porque a gente está vivendo isso literalmente na carne, mais uma vez, se tratando de dengue. A gente vê parentes, a gente vê amigos, colegas de trabalho, todos passando por este problema. E a gente vê muito relacionado esse problema com o nosso dia a dia, né? Primeiro eu queria que você trouxesse essa problemática, como está a situação do nosso município de São Miguel do Iguaçu. Bom dia, obrigado. Bom dia aos ouvintes. Então, a dengue não é uma doença de hoje, né? Que está acontecendo, coisa nova, né? É uma coisa que já vem há anos que a gente vem sofrendo com ela, né? Porque temos a presença do mosquito, né? Então, os números esse ano estão bem altos, né? Apesar de estarmos notificando a maioria dos casos, a gente sabe que tem casos que não foram notificados. Então, hoje eu trouxe aqui alguns números para passar para a população, né? Então, como você falou, Alessandro, tem sempre alguém perto de você, né, que está tendo a doença, né? Então, é uma doença que deixa a pessoa bem abatida, né? Os sinais e sintomas, alguns são, né, passam despercebido, mas a maioria das pessoas, elas são sintomáticas, né? Então, ficam realmente com dores, né, no corpo, com febre, uma febre alta, né? Ficam com manchas pelo corpo, né? Uma prostração, uma dificuldade assim de se levantar, uma canseira, né? Que abate bastante as pessoas, né? Então, os números do município que eu trago aqui, ontem nós fechamos o boletim. Quando vocês quiserem essas informações, a gente disponibiliza no site da prefeitura, né? Esses dados semanais. Nós estamos com 1.337 positivos, né? Então, são 1.337 pessoas que foram acometidos pela dengue. Isso é desde agosto, né? Mas, porque o ano da dengue é diferente, né? O estado do Paraná adota essa divisão por causa da sazonalidade, né? Das temperaturas. Mas nós começamos a confirmar realmente os casos março, tá? E o pico foi realmente, né, o maior número de casos foi ali final de março, início de abril, e ainda estamos nesse enrosco aí. Agora que a gente está vendo que os números estão diminuindo, mas não é uma diminuição significativa ainda, tá? Que dá para baixar a guarda. Então, é muita gente, né? 1.337 casos é bastante. Ainda temos vários ainda em investigação, aguardando alguns resultados que a gente manda para Curitiba, né? No LACEN, mas são muitos casos. E dá para perceber que vem com um certo delay, né? Porque vamos analisar o seguinte, analisando essa cronologia que você passou, Mônica, a gente teve um período muito quente em abril, né? Que a gente esperava uma temperatura mais amena, mas foi bem quente, e chuvas, né? Que é muito importante, inclusive, para nossa região. Não dá para reclamar, a gente depende disso, mas ou seja, uma condição ideal, né? E aí a gente tem essa consequência agora. Por que eu tô falando isso? Porque a gente teve um frio
uma semana muito gelada, semana passada, e isso ajudou a controlar um pouco. A gente percebe já que se houve a linha, ela baixou, né? Ela desceu, é porque teve essa condição. O problema é que a gente está vivendo uma semana quente de novo, e de umidade propícia novamente, ou seja, nos próximos dias podem eclodir mais casos. Então, por que eu estou comentando isso? Porque é uma extrema importância as pessoas estarem atentas ao simples detalhe do seu quintal, né? Porque a dengue não é uma doença que eu passo para você, né? Pelo beijo, pelo ar, pelo espirro, pela tosse, né? A gente precisa do vetor. E o vetor precisa de água, né? Para estar eclodindo seus ovos, né? E ficando viável aí para transmissão. Porque o doente a gente tem. Então, o mosquito pica o doente e com isso ele passa 30 dias picando outras pessoas. É muito tempo, né? É muito tempo. E além do mais, que ele passa para todos os ovos que ela colocar, né? A fêmea do mosquito, ela vai passar o vírus junto. Então, aqueles que nascem, já nascem com o vírus. Então, assusta, né? E a dengue é uma doença que pode causar óbitos, né? A evolução dela é 7 dias, mas ela pode evoluir nesses 7 dias para óbitos. Ainda não temos nenhum. Nós temos um caso em investigação, né? Que vai para análise do Estado, né? A gente não sabe se vai confirmar ou não, mas temos uma investigação. Então, é preocupante. É preocupante porque ninguém quer que um familiar da gente morra por causa de uns 5 minutos que a gente, né, pode fazer lá em casa e eliminando os criadores desse mosquito. Nós vamos falar ainda do chikungunya, que tô olhando os números aqui, também preocupante, mas antes eu quero anunciar a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, Ana Carolina Gracioli. Muito obrigado pela sua presença, bom dia para você. E o seu departamento ele ganha uma importância muito significativa nesse momento. Bom dia a todos os ouvintes. Então, como a Mônica já tinha falado, o ano da dengue ele começa no dia 31 de julho do ano anterior e vai até agosto do ano posterior. Então, as ações, né, que o município está tomando já vem desde o ano passado, né, no combate ao mosquito da dengue. Atualmente, a gente tem o arrastão, que nada mais é do que a contratação de pessoal via RPA para fazer a recolha do lixo reciclável das residências das pessoas mesmo. Então, assim, a população não está contribuindo em deixar o seu quintal limpo, não está fazendo a sua parte, porque o pessoal passa recolhendo, na semana seguinte, 15 dias depois, é voltado na mesma localidade e o lixo novamente está lá. Então, está sendo passado em toda a cidade, está sendo passado no interior, nos distritos maiores do interior, e quando o pessoal retorna, o lixo está lá novamente. Isso é um problema que fica em loop, ou seja, vai se repetindo. Isso, e assim, a cada 3 meses, o Departamento de Endemias, ele faz um levantamento chamado LIRA, que é o levantamento para ver o índice de infestação predial do mosquito Aedes aegypti. E há 3 meses atrás, quando foi feito o LIRA, tinha dado 4,6. Dessa vez foi feito novamente, abaixou somente para 4. Então, assim, abaixou, mas não foi uma baixa significativa. Então, lá nos dados desse levantamento, o principal criadouro, né, onde está sendo achado mais foco do mosquito, é em lixo reciclável, que é encontrado no quintal das casas. Copinho plástico. Isso. Aquele tradicional potinho de sorvete, fica lá dando bobeira, tampinha de garrafa. Brinquedo de criança que não usa mais. Garrafas, latas propriamente. Bom, o que servir para acumular água, né? E resistir à água, e não precisa ser grande quantidade, né? São ml de água suficiente para conseguir dar oportunidade para o mosquito se desenvolver.
E nesse aspecto, o que o governo municipal pode fazer no geral é simplesmente tá colaborando nesse sentido, né? Isso. É assim, a população ela cobra bastante o fumacê, né? Mas o que a gente não sabe é que o fumacê é a última opção para o combate à dengue. Então, assim, quando vem o fumacê para o município, quer dizer que a situação já está alarmante. Ele já foi solicitado, né, para o governo do estado. Isso não era um problema municipal, nenhum problema do estado do Paraná, né, a vinda do inseticida, era um problema federal. Então agora, pelo que a gente está sabendo, o inseticida já chegou, né, no estado, e assim que a UBV pesada ficar pronta, regulada, ela vai estar vindo para os municípios. São Miguel já solicitou. O que acontece? Enquanto não chega o fumacê, qual que é a estratégia que foi adotada? O pessoal do bloqueio, né, que faz o bloqueio dos casos ali em endemias, eles estão passando a UBV costal com inseticida em toda a cidade. No período, né, da manhã, né, agora antes das 7, e no final da tarde, que é o horário indicado, né, para ser passado. E qual que é a prioridade para estar sendo o primeiro bairro tal, depois o outro bairro, a quantidade de casos e o número de casos de chikungunya que foram confirmados. Eu fiquei um pouco preocupado que no meu bairro já passaram. Então eu não fiquei muito feliz com isso, né? Atualmente está sendo passado na região central. Porque te traz justamente essa referência. Olha, não tá legal a situação aqui, né? Então, esse é um aspecto perigoso, né, Mônica? Porque não foi confirmado nenhum óbito, mas daqui a pouquinho é caminho para isso. E a gente tem uma doença pior que a dengue ainda, que é o chikungunya. Eu já peguei 2 vezes dengue, tá? E não pretendo entrar para a estatística da chikungunya também. Mas eu percebo que cada vez mais é sorteio do jeito que tá andando as coisas, né? Então, quem pegou dengue pode pegar chikungunya, né? Então, ninguém tá escape. Então, a chikungunya, gente, não é tão simples. Não que a dengue seja simples, né? Mas a dengue é limitada aos 7 dias, né? Então, a chikungunya não. Então, ela é uma doença que ela tem uma fase aguda, onde a pessoa fica ali tendo sintomas, e depois ela fica crônica, né? Então, eu posso ficar por semanas, eu posso ficar por meses e até anos, né? A gente foi num último treinamento, né? E as orientações passadas é que tem gente que fica até 8 anos tendo sintomas, tá? E que sintomas são esses? Os sintomas da chikungunya, apesar de parecidos com a dengue, eles são menos intensos, a febre não é tão alta, né? Mas as dores no corpo, sim, são intensas. Você fica com uma dor articular muito grande, tá? Uma dor articular que às vezes impede de você fazer uma simples tarefa de pegar alguma coisa, de caminhar, de pôr o pé no chão, né? São dores bem fortes mesmo. E outro agravante da chikungunya é que ela interfere nas suas doenças de base. Por exemplo, se você tem um diabetes, ela vai descompensar esse diabetes. Se você já tem uma artrite reumatoide, né, o reumatismo famoso, você vai ficar... as dores vão ficar mais intensas. A fibromialgia, que afeta também bastante pessoas, também vão ficar com dores mais intensas do que você já tem. Então, a chikungunya em si, ela não mata, mas ela mata descompensando a doença que eu tenho, tá? Então, imagine você ficar com uma dor crônica, né? Vai ter que ficar tomando o remédio direto, né? Então, gente, é simples, né? Pra gente não pegar. Não que a gente agora que tem o mosquito, que tem a doença, que a gente não vai pegar. Mas a gente tem que fazer essa tarefa de casa, esse lixo, colocar no lixo, né? Evitar essas locais que possam armazenar água, né? Então são tarefas fáceis e simples, né? Que eu vou estar protegendo a mim mesmo, a minha família, né? Os meus vizinhos, né? Então tem que pensar em uma localidade toda, né? Eu também fico preocupado porque o meu bairro também passou, né? O fumacê. Então eu tenho filhos pequenos, então imagina a gente
ter uma criança ali com dores, né? Que vão se intensificar por vários meses, até anos. Então eu não quero isso, né? Não quero mesmo. Então vamos pensar, vamos refletir, né? Qual a ação que eu posso fazer? Porque a gente, enquanto vigilância, né? A gente tá aí, a gente não para. Tanto a parte das notificações, tanto a parte do atendimento no hospital, nas unidades, né? Elas estão lotadas, né? Você até comentou antes com a gente, né? Que passa na frente dos locais e eles estão cheios. Então isso acaba sobrecarregando todo mundo, né? É uma cadeia. Então, por um tempinho que a gente podia tirar na casa da gente para evitar, né? Então, eu faço aqui um apelo à população mesmo, porque a gente só vai conseguir diminuir os casos se todo mundo se ajudar. E não conseguimos caminhar para outro caminho, senão é algo totalmente de prevenção, né? É totalmente fácil e simples de prevenir, mas depende muito da gente, da nossa atenção e do nosso modo de vida. Eu confesso que não vejo outro caminho, porque o que os governos, tanto do estado, municipal e federal, investem para combater, daqui a pouco começar a punir, né? A ter consequências, né? E tornar isso uma lei, talvez, porque se a gente não sentir de uma forma, vai ter que sentir de outra, né? A gente aqui em São Miguel estamos bem, né? Temos o apoio do prefeito, do vice, né? A nossa secretária de saúde também está bem preocupada. As secretarias também estão preocupadas e também unidas para a gente conseguir, né? Trabalhar junto, né? Porque às vezes precisa de outras secretarias, outros, né, secretários estarem apoiando a gente. Então, uma situação complicada, apesar, né, de todo esse apoio que a gente tem, né? A gente fala assim, é só a vigilância, é só o pessoal da endemias que tem que trabalhar. Não, é um trabalho em conjunto, tá? Um trabalho mesmo que precisa ser reforçado todo dia. Bom, gente, eu quero agradecer aqui a presença da enfermeira epidemiológica da Vigilância Sanitária, a Mônica Saviato Cardoso, e também a chefe do Departamento de Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, a Ana Carolina Gracioli, pelas informações, pelas sugestões, pelo alerta, porque a dengue já chegou, já está aqui, já está presente. Agora resta a gente combater da melhor forma possível para reduzir e minimizar as ações, pelo menos até a entrada do inverno, que aí a gente vai sentir essa melhora infelizmente, a condição do clima, né? Isso. Obrigado, Mônica. De nada, estamos aí quando precisarem de alguma informação, né? Números, né? E até se tiver alguma dúvida, né? E as pessoas que precisarem de atendimento, né? As unidades do município também estão preparadas para esse atendimento. Então, estamos também na luta. Ana, obrigado. Considerações finais? Obrigada pelo convite. Antes eu não tinha falado, mas uma outra ação que a gente está fazendo que ela não é tão incisiva, ela não é tão pontual, né, quanto o arrastão e você ir lá na casa da pessoa e tirar o lixo dela. Mas a gente está também trabalhando nas escolas com o apoio da atenção básica, né, das agências de saúde. Está sendo feito palestras nas escolas. Então é um trabalho para ser continuado, né, de agosto a agosto, pode todos ser o caminho os anos. Então assim, é muito importante você estar conscientizando a criança também, para que ela dissemine a informação, né? Leve da escola para casa. Perfeito. O caminho educacional muito importante. Pode ser fundamental, inclusive. Bom, gente, Jornal Entrevista, o Jornal da Manhã Entrevista vai ficando por aqui. Eu volto meio-dia e 15, nas 11 da manhã, com Em Dia com a Jornal, meio-dia e 15 com Esporte também. Na sequência está chegando o Diego Soares com as informações do esporte. Jornal da Manhã.